O debate tapete dessa semana, pessoal, vai ser sobre a privatização da Sabesp. Mais um crime que o governador do estado de São Paulo vai fazer com a população do nosso estado. Segue a vinheta aí. O bem do mal é bufão e cordeiro. O mal do bem abusa, fala mal, escarnece. Só vencerá o mal um bem que for guerreiro, que não se pacifique diante da terra. Pessoal, a Sabesp, entre 2021 e 2022, teve um aumento dos seus lucros em 35%. O que isso significa? Que em 2021, pagando todos os custos da Sabesp, ela obteve um lucro de 2,3 bilhões de reais. Já em 2022, esse lucro foi para quantos? 3,12 bilhões de reais. Ou seja, é uma empresa extremamente rentável para o nosso estado. Ela vem demonstrando isso. E quando você tem uma coisa boa, é difícil acreditar que você vai querer vender, desfazer dela. E isso vai na contramão do que vem acontecendo no mundo, pessoal. Foi feito um estudo, por um instituto europeu, que ele pegou 11 países que obtiveram o processo de reestatização, que eu vou explicar para vocês já já. Quais foram os países estudados basicamente? Estados Unidos, Canadá, Malásia, Filipina, França, Alemanha e mais alguns outros países. Todos esses países, eles fizeram o quê? Estão reestatizando os seus serviços. O que significa reestatizar? É uma empresa que era estatal, se tornou privada, e aí o setor privado, para se sustentar, o que ele faz? Ele quer aumentar a receita e diminuir a despesa. Essa é a lógica do mercado. O mercado ele sempre busca o quê? Aumentar a receita e diminuir despesa. O que aconteceu com esses serviços que foram privatizados? O serviço começou a ser ruim, mal entregue. Então, faltou sensibilidade, serviço ruim. O que aconteceu? As pessoas começaram a reclamar, essas empresas que foram privatizadas não respeitaram os contratos, e o que aconteceu com elas? Voltaram a ser empresas estatais novamente. Então a reestatização é o quê? É uma empresa estatal que foi privada e depois voltou a ser o quê? Estatal novamente. O que aconteceu com esses serviços nessas regiões? Foram mais de 1.200 serviços reestatizados nessas regiões. Saneamento básico, energia elétrica, transporte público, resíduos sólidos, serviço de saúde, serviço de educação. Ou seja, o mundo acredita que tem alguns serviços que o Estado tem que fazer. Por que o Estado tem que fazer, pessoal? Porque a ótica do mercado, a empresa privada, ela tem uma visão que a gente concorda, uma visão econômica e financeira somente. Já uma empresa pública, ela tem uma percepção da importância social. Ela demonstra, vamos ganhar dinheiro? Vamos, mas temos que ganhar dinheiro atendendo os serviços da nossa sociedade. Entendeu, pessoal? Então, o que aconteceu na Europa, na Ásia e na América? Alguns serviços que foram privatizados, eles começaram a não atender bem a população. Como é que não atende bem a população? Como eu falei para vocês, qual que é a ótica do mercado, pessoal? A ótica do mercado é o quê? Maximizar lucro e minimizar custo, certo? Como é que isso acontece, pessoal? O que as empresas têm que fazer para isso acontecer? Primeiro passo é cortar despesa. Como é que você corta despesa? Uma empresa privada corta despesa, começa a mandar funcionário embora. Começa a investir menos. Se você manda funcionário embora e investe menos, o serviço começa a ser entregue em péssimas qualidades. Qual que é o outro ponto da ótica do mercado que eu falei para vocês? Maximizar lucro. Como é que eu maximizo o lucro? Aumentando as tarifas. É a lógica do mercado, gente. A lógica do mercado, ela ocorre dessa maneira. Então, nessas regiões, o que ocorreu? Os governos locais, as empresas privadas que compraram esses serviços,
Começaram a fazer o quê? Cortar custo, certo? E aumentar as tarifas. Quando você corta custo, aumenta a tarifa, o serviço ele é mal entregue e mais caro. E tem contratos para ser respeitado. Eles fazem um processo de privatização com contrato. Não, o contrato está aqui, o serviço vai ser bem atendido, só que na prática isso não acontece. Eles começam a não atender a população. Não atender a população começa a reclamar, judicializa, essas empresas tomam multa, não resiste, né, à prestação de serviço e devolve para quem? Para o Estado. Destrói uma estrutura que estava funcionando e devolve para o Estado. Todos os processos de reestatização que ocorreram nas regiões que eu falei para vocês no começo do vídeo, que é Estados Unidos, Malásia, Filipinas, Alemanha, França, né, e Noruega e outros países aí, o que aconteceu quando o Estado voltou a prestar esses serviços? O custo ficou menor, né, as tarifas diminuíram e aumentou o investimento. E o serviço começou a ficar o quê? Melhor apresentado. Eu vou mostrar para vocês agora que a privatização só aumenta o custo para a população. Eu vou pegar os dados da Sabesp, certo? E os dados da SEDAI. A SEDAI foi a empresa privatizada lá no Rio de Janeiro. Se você pegar aqui na Sabesp de São Paulo, aqui, por exemplo, você pega uma família que consome de 0 a 10 metros cúbicos por mês. Ela vai pagar R$ 35,85. Já a mesma família que utilizar de 0 a 10 metros cúbicos lá no Rio de Janeiro vai pagar R$ 44,08. Isso mostra um aumento de 25% a mais. Então a SEDAI privatizada lá no Rio está cobrando 25% a mais pelo mesmo serviço. Vamos agora pegar uma família que consome aí de 11 metros cúbicos até 20 metros cúbicos, certo? Aqui a Sabesp cobra R$ 86,43. Lá no Rio, sabe quanto a SEDAI está cobrando dessa mesma família, pelo mesmo serviço? R$ 141,42. Um aumento de 64%. Lá o serviço é 64% mais caro do que aqui em São Paulo. Então a privatização, ela traz o quê? Prejuízos para a sociedade. Traz serviços piores e tarifas maiores. Mais um problema que pode vir para o estado de São Paulo se a gente não se manifestar. Abraço, galera!